Existe um tipo de dor que poucas pessoas aguentariam carregar. A dor de amar profundamente um povo e esse povo caminhar lentamente para a destruição. Jeremias não era apenas um profeta, ele era um homem quebrado. Um homem que chorava enquanto pregava, um homem que anunciava o juízo e sabia que o povo não se converteria. Enquanto alguns outros falsos profetas prometiam a paz, Jeremias ele pregava diferente. A sua alma gritava: voltem para Deus. Mas já era tarde demais. E talvez o mais assustador em Jeremias é perceber o quanto a sua geração parece com a nossa geração. Uma sociedade religiosa, mas totalmente distante de Deus. Cheia de templos, mas vazia de arrependimento. E foi nesse cenário que Deus levanta o profeta chorão. Quer saber mais? Vem comigo! Fala galerinha do canal, Denilson aqui trazendo mais um vídeo para você e hoje vamos falar sobre o profeta chorão Jeremias. Vem conhecer um pouco mais dele comigo. O chamado de Jeremias. Jeremias nasce em Anatote, um pequeno vilarejo sacerdotal próximo a Jerusalém. Filho de Ilquias, Jeremias ele pertence a uma família sacerdotal. Provavelmente ele cresce sabendo sobre a lei, sobre sacrifícios, sobre o Deus de Israel. Mas ninguém imaginava o peso que Deus colocaria sobre os seus ombros. Deus não chama Jeremias para viver em um conforto. Deus chama Jeremias para viver em lágrimas. Em Jeremias capítulo 1, Deus faz uma declaração espetacular. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Jeremias 1:5. Jeremias até tenta resistir a esse chamado e ele responde: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Jeremias 1:6. Mas Deus responde a Jeremias, dizendo: Não diga que é muito jovem, a todos a quem eu enviar, você irá. Nesse momento, Jeremias percebe que há um Deus que o capacitaria a levar uma mensagem um pouco difícil. Na verdade, naquele momento, Jeremias recebe uma missão quase que impossível de se realizar. Anunciar a destruição a uma nação que imaginava estar segura. Certamente Jeremias era um profeta que ninguém queria escutar, pois a sua mensagem era muito confrontadora. Jeremias prega durante décadas, mas existe algo realmente assustador no seu ministério. Ele quase não vê nenhuma conversão. Enquanto normalmente outros profetas eles viam arrependimento, eles viam transformação genuína, Jeremias via rejeição, humilhação, perseguição e solidão. Até parece que seu ministério não está sendo efetivo. Ele foi ameaçado, ele foi espancado, chamado de traidor, lançado em cisternas, em poços, abandonado. E tudo por quê? Porque Jeremias dizia a verdade. Jeremias era aquele que anunciava algo que ninguém queria escutar. O juízo de Deus está próximo. Enquanto Jeremias pregava, outros profetas, outros falsos profetas falavam: não, é paz, a paz está vindo. Mas Jeremias vinha vendo um fogo descendo sobre Jerusalém. Aqui começamos a entender e a ver as lágrimas do profeta. Jeremias fica conhecido como o profeta chorão, mas não é porque ele tem uma fraqueza. Suas lágrimas eram o reflexo do coração de Deus para com o povo. Ele vai declarar: Ah, se minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos fossem uma fonte de lágrimas. Jeremias 9:1. Jeremias chorava porque ele estava enxergando algo que o povo já não enxergava mais, pois o pecado tinha endurecido o coração de todos. Talvez uma das cenas mais pesadas da Bíblia esteja em Jeremias 7. O povo até acreditava que o templo os protegeria. Não, se temos o templo, estamos em paz. Estamos seguros? Mas Deus responde: Não confie em palavras enganosas, Jeremias 7:4. Porque Deus não estava nem aí para uma religiosidade externa. Ele queria uma transformação interior, um arrependimento genuíno daquele povo. O que não acontece vai levar o profeta para uma situação complicada, quando Deus disse para ele não orar mais.
Esse momento assustador no livro de Jeremias vai acontecer. O momento em que revela a gravidade espiritual daquela geração, daquele povo. Deus vai dizer assim ao profeta: não ore por esse povo. Jeremias 7,16. Imagine ouvir isso de Deus. Não ore mais. O problema não era a ausência de culto, não era não ir ao culto, o problema não era não servir, o problema não era não ser religioso, o problema era que faltava arrependimento. Eles até frequentavam o templo, mas o seu coração ele já tinha um dono, e esse dono eram os ídolos daquela época, e não mais Deus. Aqui podemos ver claramente uma verdade extrema em Jeremias. Você pode até estar perto da religião, mas pode ser que esteja longe de Deus. Diante disso, o profeta Jeremias começa a fazer confissões. Jeremias ele não esconde a sua dor, ele não esconde suas angústias. O livro mostra suas crises emocionais, seus medos, seus traumas, suas angústias internas. Esse livro é chamado As Confissões de Jeremias. Em um dos momentos mais intensos, ele até chega a dizer: a sua palavra é como um fogo em meu coração, Jeremias 29. Jeremias queria até desistir, mas ele não conseguia, porque o chamado de Deus queimava dentro do seu coração. Isso nos mostra que obediência nem sempre vem acompanhada de aplausos, tapinhas nas costas ou passação de pano. Às vezes, seguir a Deus significa continuar, mesmo em meio aos prantos, angústias e medos e temores. E então o grande juízo profetizado chega para Jerusalém. Aconteceu, Babilônia invadiu Jerusalém. Os muros caíram, o templo foi destruído, o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. Tudo aquilo que o profeta Jeremias havia anunciado se cumpre, linha por linha. O exílio do povo não era apenas uma derrota política ou de exércitos, ele era algo divino, uma disciplina do céu. Israel perderia então a terra prometida que havia sido prometida desde os tempos de Abraão, porque o Deus de Israel, ele é amor, ele é bondoso, mas ele também é justo e um juiz. Mas nem tudo está perdido, pois ainda há esperança no meio das ruínas. Jeremias ele não pregou apenas destruição, ele não prega apenas juízo. Em meio às cinzas, ele vai anunciar uma esperança para aquele povo. Na carta aos exilados, Deus vai declarar: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, Jeremias 29:11. Esse texto não é um texto de planos escrito para pessoas que estão no conforto de suas casas. Ele está sendo falado e escrito para pessoas exiladas que estão feridas longe de casa, sem um futuro aparente. Jeremias compreende algo muito profundo que serve para os nossos dias atuais. O juízo de Deus nunca foi o fim da história, ele é apenas o meio. A restauração e a esperança ainda está por vir. Então surgiria uma nova aliança. Jeremias ele vai anunciar agora então uma das maiores promessas descritas na Bíblia, a nova aliança. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei em seus corações. Jeremias 31:33. Deus está dizendo que o problema nem sempre e somente foi o comportamento do povo. Não, o problema estava no coração deles. Enquanto seus corações estavam totalmente inclinados às suas vontades, aos seus ídolos, a palavra de Deus não teria espaço. Séculos depois, Jesus, em uma mesa, toma o cálice e na última ceia ele vai declarar: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Lucas 22:20. Jeremias estava apontando a nova aliança para Jesus Cristo, para uma transformação que viria de dentro. Não apenas uma mudança de regras, mas uma regeneração de vida. Cara, Jeremias continua extremamente atual, porque ainda existem gerações que decidem escutar falsas promessas, ao invés de dar ouvidos à verdade de Deus. Ainda existem pessoas tão próximas da religião que ficam distantes de Deus. Ainda existem corações endurecidos. Mas a mensagem de Jeremias continua ecoando no nosso meio.
Deus ainda chama o seu povo para o arrependimento, ainda oferece esperança e ainda transforma os corações. Talvez o maior milagre em Jeremias não tenha sido as suas profecias, mas o fato de que mesmo quebrado, mesmo angustiado, mesmo com um ministério que parecia não ser efetivo, ele continuou obedecendo à voz de Deus. Esse foi Jeremias, o profeta chorão. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Essa é a nossa série sobre os livros proféticos. Já falamos sobre Isaías, agora estamos falando sobre Jeremias e tem muito mais por aí. Se você gostou, já sabe, curte, comenta, compartilha. Leva esse vídeo para que mais pessoas possam escutar que as vozes das profecias ainda estão presentes hoje. Espero que esse vídeo tenha falado com você. Fique com Deus e até a próxima!